Olá, boa tarde, tudo bem, tudo jóia? Nós vamos aqui nesta tarde gravarmos a nossa lição. Eu estou no curso Guia de Estudo Bíblia Fácil, as Profecias de Daniel. Assuntos bem interessantes. E hoje nós vamos falar sobre a quinta lição, que é a sexta lição, a queda de Babilônia. E começa da seguinte forma: você já observou que a maioria das coisas que compramos tem prazo de validade? Procuramos nas embalagens a data de fabricação e a data em que o produto perderá a validade. Esse cuidado é para evitar ingestão de produtos impróprios para o consumo e que podem trazer prejuízo à nossa saúde. A Bíblia nos ensinou, ou nos ensina, na história das nações, os impérios têm data de validade. E Deus determina o período de domínio que cada império exercerá. Aí nós temos aqui, Daniel 2:21 diz que Ele é Deus que muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Na lição de hoje, nós iremos ver o cumprimento parcial da profecia do capítulo 2 de Daniel, a estátua de metais, quando a grande Babilônia, cabeça de ouro, seria conquistada por um reino inferior, braços de prata. Aí nós vamos ver aqui, nós vamos falar sobre a queda de Babilônia, quem era Belsassar e o que ele fez no banquete que ofereceu aos príncipes de Babilônia. Aí nós vemos em Daniel, no capítulo 5, versículo 1 ao versículo 4. A grande Babilônia dominava o mundo por mais de 6 décadas, sendo que o reinado de Nabucodonosor durou 43 anos, bastante tempo, né? Alguns anos após a sua morte, subiu ao trono Nabonido, também conhecido como Labineto, um genro de Nabucodonosor. Ele começou como seu corregente Belsassar, seu filho, que era então neto de Nabucodonosor, por parte de mãe. É durante o reinado deste monarca, ou seja, desse monarca, que ocorreram os episódios descritos no capítulo 5 de Daniel. E quem era então Belsassar? Ele era neto de Nabucodonosor, ele era um rei que fez um grande banquete, que deu um grande banquete, né? Uma grande festa. E aí, não bastasse as orgias e bebedeira, Belsassar, com o objetivo de difamar o Deus verdadeiro, mandou que trouxesse os utensílios sagrados usados no templo em Jerusalém, para que neles bebessem vinho. Observe, fez uma grande festa, realizou esse grande banquete e trouxe os objetos sagrados
de Jerusalém. Aqui está dizendo aqui, né? Do templo em Jerusalém, para que eles tomassem vinho ali naquelas taças. O historiador Flávio Joséfo, ele diz que nem o mesmo Nabucodonosor se atreveu a servir-se nestes vasos, mas agora o seu neto Belsazar, já dominado pelo vinho, já bêbado, teve a ousadia de beber nos vasos que havia trazido do templo em Jerusalém e blasfemar contra Deus. A pergunta número 2 é a seguinte: o que aconteceu enquanto o rei e seus convidados se embriagavam? Daniel capítulo 5, versículo 5 ao versículo 6. Aconteceu algo impressionante. Uma mão começou a escrever na parede. No mesmo instante em que Belsazar e seus súditos bebiam os utensílios sagrados do templo, Deus agiu aí de uma forma muito especial, de uma forma muito severa. Uma mão misteriosa apareceu no palácio e escreveu algumas palavras que encheram de temor a todos. Não sabendo o significado daquelas escritas, mais uma vez o rei mandou chamar os sábios da corte para que interpretassem aquela mensagem que estava ali escrita, né, na parede. Que atitude tomou o rei diante da escritura na parede? O rei mandou chamar os adivinhos, os sábios da Babilônia, os encantadores, foram convocados. Assim como ocorreu no capítulo 2 e capítulo 4 do livro de Daniel, os sábios da Babilônia foram novamente convocados para tentar ali descrever, para tentar interpretar o que estava escrito ali na parede, a escrita da parede. E nós vemos então, os sábios da Babilônia não puderam, não possuíam, não puderam, não entendiam, não souberam decifrar o que ali estava escrito. Aí que aconselho a rainha mãe de rei? Evidentemente vamos procurar Daniel, vamos buscar a Daniel. A rainha-mãe, chamado pelo historiador Heródoto de Nitocris, conheceu muito bem as histórias que haviam se passado com seu pai, Nabucodonosor, e aconselhou a Belsazar procurar Daniel. E o profeta se refere a Nabucodonosor como pai de Belsazar, Daniel capítulo 5, e o versículo 18. E a palavra pai deve ser, na realidade, interpretada como avô ou antepassado, como em outras passagens da Bíblia. Aí aparece Daniel, né, que vai repreender o rei. Antes de Daniel dizer ao rei a interpretação da escritura na parede, ele o repreendeu severamente. E ao falar de Nabucodonosor, Daniel relembrou ao rei como Deus lhe havia concedido o reino, a grandeza, a majestade do reino, Daniel capítulo 5, versículo 18, e Deus também
E disse também que quando o coração de Nabucodonosor se encheu, se elevou o seu espírito, Deus o derrubou do seu trono real e foi expulso diante dos filhos dos homens e viver semelhante aos animais do campo. Então disse Daniel: e tu, Beltsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isto. Vejam, sabendo de toda a maldade que já havia acontecido, mas mesmo assim o orgulho continuava, o pecado continuava, a arrogância, o não reconhecimento da soberania de Deus. As histórias do passado deveriam ter impressionado seu coração e o ter levado a adorar a Deus, mas no entanto isso não ocorreu, isso não aconteceu. E qual foi o pecado de Beltsazar? Falta de humildade. Blasfemou contra o Deus dos céus. Beltsazar foi acusado de vários pecados, como a falta de humildade, blasfêmia, idolatria, glutonaria e outros. Ele teve uma excelente oportunidade, mas ele não obedeceu. Ultrapassou os limites da paciência divina e selou a sua própria sorte. Quantas vezes Deus ele nos dá oportunidades para que nós possamos mudar o curso da nossa vida, para que nós possamos entrar na trilha, no caminho de Deus, entrar no prumo, e nós não obedecemos. Continuamos com a nossa rebeldia, continuamos com os nossos erros, com os nossos pecados. Aí vem Daniel para interpretar a Escritura. O que significa a Escritura na parede? Daniel 5, 24 a 28. Aí nós temos a história de Flávio Joséfo. A história de Flávio Joséfo nos dá uma explicação muito legal. Mene, número, significa número que Deus marcou para o seu reinado e que estavam completando. Aqui está em espanhol, significa o número que Deus señaló para su reinado, los cuales se estavam completando e isso aí realmente aconteceu. Significa que o número que Deus marcava nos anos do seu reinado estariam terminando, se completaram. E que só lhe restaria pouquíssimo tempo de vida. Tekel, isto é, peso, significa que Deus o havia pesado na sua justa balança. A duração do seu reinado e que ele teria o fim. Farsim, ou Pérez, quer dizer fragmento, dividido. Significa que seu reino seria dividido entre os medos e os persas. Essa foi a interpretação que Deus deu para Daniel, para interpretar aquela escritura na parede. E o que ocorreu então com Beltsazar naquela mesma noite? Naquela mesma noite do banquete, o exército de Ciro invadiu a Babilônia e tomou o reino. Segundo Heródoto, as águas do Eufrates, rio que cortava a cidade,
foram desviadas e o leito do rio facilitou a passagem do exército. Que ainda as águas do rio, dando apenas nas coxas. No momento em que se deu essa invasão, os babilônicos, ou os babilônios, realizavam um festim e quando se inteiraram da situação, era demasiadamente tarde, já era muito tarde. Já não havia mais solução. Naquela noite, Belsazar morreu e Dário o Medo se apoderou do reino. Daniel capítulo 5, versículo 30 e versículo 31. A arqueologia tem demonstrado que esse evento ocorreu na noite de 13 de outubro do ano 539 a.C. Deus desejava ensinar aos babilônios a sua lei. O profeta, ele escreveu: queríamos curar a Babilônia, porém não sarou. Jeremias capítulo 9, Jeremias capítulo 51, versículo 9. Em virtude da perversidade do coração humano, Deus achou necessário executar a irrevogável sentença babilônica, que deveria cair e outro reino deveria ser colocado no seu lugar. Aí nós vemos, pessoal, que nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Nós não podemos brincar com a obra de Deus. Abrindo aqui um parênteses, nós vemos atualmente muitas pessoas brincando com as coisas de Deus, zombando das coisas de Deus. A internet aí está cheia de situações, né? Cheia de situações, de casos de blasfêmias, de zombaria, de pessoas brincando com Deus. Até quando vai essa situação, não sabemos. Porém, Deus vai puxar a corda. E alguma coisa vai acontecer. Várias profecias falavam sobre a queda de Babilônia e a libertação do povo de Deus. Quanto tempo o povo de Deus ficaria escravo em Babilônia? Aí nós temos Jeremias capítulo 25, versículo 11 e 12. Quem seria o libertador do povo? Isaías 45, versículo 1. Quem entregaria, que estratégia militar Ciro usaria para derrotar Babilônia? Isaías 44, versículo 27 e o versículo 28. Os profetas de Deus haviam advertido, haviam falado. Ao estrondo da tomada de Babilônia estremeceu a terra, e o grito se ouviu entre as nações. Jeremias 50, versículo 26 e 46. Deus sempre avisa, Deus sempre dá uma oportunidade para nós, seres humanos, consertarmos os nossos caminhos. E nós precisamos ouvir a voz dos profetas. A grande profecia está aqui, a palavra do Senhor. Eu não estou falando dessas pessoas que ficam inventando revelações, inventando profecias. Deus tem homens, pessoas sérias na terra? Tem. Mas está havendo muita malandragem por aí. Mas nós devemos examinar a palavra de Deus, passar tudo pelo crivo da palavra de Deus e ficarmos atentos ao que diz a Bíblia. Nós precisamos, gente, ter um amadurecimento para não estarmos ouvindo qualquer baboseira por aí e aceitando. Aceitando pessoas aí, pedindo ofertas, pedindo pix, inventando revelações. E o povo vai nessa enxurrada. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. O livro de Apocalipse, aí nós temos aí um paralelo com o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse também fala de uma grande Babilônia que simboliza a confusão religiosa dos últimos dias. Aí nós vemos
Apocalipse capítulo 14, versículo 8, depois Apocalipse capítulo 17, versículo 5. O vinho com a qual Babilônia embriaga os habitantes da terra, Apocalipse 17, 2, são as doutrinas falsas, os falsos ensinamentos, e Deus pede para que nós fujamos de Babilônia. Babilônia significa confusão. Estamos vivendo na época atual esse espírito religioso de muita confusão. E corrompem a mente e afetam a capacidade de discernir os erros. É tanta revelação falsa, é tanta profecia falsa, que as pessoas ficam ludibriadas, ficam enganadas. E de repente elas não querem nem acreditar nas verdadeiras, mas a verdadeira profecia, como eu já falei, deve passar pela análise da palavra de Deus. Se não falarem segundo a lei, se não falarem segundo o mandamento do Senhor, nós não podemos aceitar, não podemos acreditar. E assim como era no passado, as águas do rio Eufrates secarão, Apocalipse 16, 12. E esta Babilônia mística também vai cair. Vai acontecer então uma grande destruição dessa Babilônia aí presente, dessa confusão aí presente, desse espírito do anticristo operando aí no meio das pessoas, no meio do mundo. Qual é o último apelo a Deus à humanidade? Apocalipse 18:4. Deixar sair de Babilônia. Deixar Babilônia significa afastar-se dos erros e tradições hoje ensinados com muitas igrejas e apegar-se unicamente à palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, meus queridos, Deus ele continua falando à terra, Deus ele continua falando às pessoas. É necessário nós ouvirmos a voz de Deus, é necessário nós examinarmos a palavra do Senhor. Apocalipse 18. Passados esses acontecimentos, vi descer do céu um anjo que possuía grande autoridade, e a terra se iluminou com seu resplendor. Então ele bradou com poderosa voz: caiu a grande Babilônia, e tornou-se a habitação de demônios e antro de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de toda ave impura e detestável. Porquanto todas as nações beberam do vinho da cólera da sua prostituição. Os monarcas da terra se prostituíram com ela, e os negociadores da terra enriqueceram à custa do seu luxo extravagante. Então ouvi uma outra voz dos céus que exclamava: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices com os seus pecados, para não participardes das pragas que atingirá. Pois os pecados da Babilônia se acumularam até o céu. E Deus se lembrou de todas as suas práticas iníquas. Agora, portanto, dá-lhe em retribuição a mesma moeda investida por ela, e mais pagar em dobro por tudo o que fez. No cálice que misturou bebida forte, misturai, pois, para ela uma porção dobrada do seu próprio licor. Causai-lhe tanta aflição e infelicidade. Então aqui o capítulo 18 de Apocalipse está narrando justamente o que é que vai acontecer com toda essa confusão. Gente, nós precisamos estar prontos, estar aptos para estudar a Bíblia, para entender a Bíblia e para ver que muitos falsos profetas estão presentes em nossa geração, tentando enganar o povo.
E o povo está sendo levado por essa enxurrada de coisas que estão acontecendo. Mas ainda existe um povo remanescente que prega a verdade, que explica a verdade da palavra de Deus. Você que está me ouvindo aí, eu não sei quantas pessoas estão aí presentes, estudem a Bíblia. Vejam o que diz a palavra do Senhor. Veja aqui o rei que foi morto porque ele não se converteu, ele não mudou os seus caminhos. E há uma sentença para aqueles que desobedecem ao Evangelho de Cristo. Haverá uma sentença para aqueles que estão tentando enganar o povo com as suas vis palavras, dizendo a solução para isso, a solução para isso, se você der isso, você vai ser curado, você vai ser restaurado. O povo está tão sedento, o povo está assim, não sabe o que estão fazendo. Em qualquer beco eles estão entrando. Mas é porque desconhecem a palavra de Deus. Vamos examinar as Escrituras. Porque quando nós examinamos as Escrituras, nós encontramos na Bíblia a palavra de Deus, o verdadeiro caminho que é Jesus. E olhem para Cristo, olhem para Jesus, o autor e o consumador da fé. Porque Deus vai pedir conta de todas estas coisas. E nós precisamos estar preparados. Pai amado, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor. Eu te louvo, ó Deus, eu te agradeço neste momento pelo teu grande amor, pela tua grande misericórdia, pela tua grande compaixão, por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a entender o teu plano, a entender a tua palavra, a entender, Senhor, que tudo que está acontecendo ao nosso redor, tudo que está acontecendo no mundo, em nossa cidade, em nosso país, no meio das igrejas, é cumprimento da tua palavra. E nós precisamos estar preparados, Pai. Ajuda-nos, perdoa-nos da nossa ignorância e ajuda-nos a entender o teu plano, a entender a tua palavra, a entender que tu, Senhor, és o socorro bem presente na hora da angústia e na hora da tribulação. Deus, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos entender que os verdadeiros profetas, eles proclamarão aquilo realmente, o que está na tua palavra, aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem exigido de cada um de nós. E que o verdadeiro profeta, ele não vai se contaminar, Senhor, por coisas vãs desta vida. Ele não vai se vender, não vai se render por dinheiro e fazendo a mercadologia da fé. O verdadeiro profeta, Senhor, ele vai dizer para o povo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque Jesus está voltando. Em nome de Jesus. Portanto, meus queridos, que Deus abençoe, que Deus ajude. Eu quero dizer uma coisa para você, que com Deus não se faz barganha. Tudo que acontece conosco, acontece porque Deus é bom. Não é porque eu dou dízimo, porque eu dou oferta que eu vou receber uma cura. O Senhor cura sim. Nos cura das nossas enfermidades, porque Jesus levou na cruz do Calvário. Mas existem casos e casos, situações e situações. Vamos olhar para a palavra de Deus? Amém? Um abraço e que Deus abençoe.